A gente atualiza agora as investigações sobre os ataques do dia 8 de janeiro. Fernando Oliveira, que estava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos criminosos, afirmou que recebeu poucas informações de Anderson Torres sobre a previsão das manifestações. Fernando Oliveira era oficialmente o número 2 da pasta e estava no lugar de Torres, que viajou aos Estados Unidos dias antes dos ataques aos três poderes. A analista da CNN, Thaís Arbex, teve acesso ao depoimento dele. E quem tem os detalhes ao vivo de Brasília é o repórter Rudá Moreira. Boa noite. Quais os destaques desse depoimento, Rudá? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que acompanham o Arena. Pois é, um dos pontos que mais chama a atenção neste depoimento é que Fernando Oliveira disse ter recebido poucas informações a respeito da presença de manifestantes radicais nos atos criminosos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. E também que ele teria recebido mais informações pelas redes sociais do que pelos policiais que acompanhavam diretamente do local as manifestações. Segundo Fernando Oliveira, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal interinamente, na ausência de Anderson Torres, essas informações a respeito das manifestações, da preparação e da inteligência das forças de segurança a respeito das manifestações eram concentradas em 2 grupos de aplicativo de mensagens. Bom, além dele próprio, quem estava nesses grupos era o então secretário de Segurança, Anderson Torres, e o então comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, além de outras autoridades. Oliveira disse também que assim que soube da invasão na Praça dos Três Poderes, que ele veio para a esplanada dos ministérios, tentou chegar perto, se aproximar do comando das tropas especializadas que estavam aqui no entorno e que teria acionado imediatamente o gabinete de crise, acionado e convocado todos os comandantes das forças de segurança e ordenado o deslocamento de todas as tropas do Distrito Federal aqui para a região da esplanada dos ministérios. A gente destacou um outro trecho do depoimento de Fernando Oliveira para mostrar aí na tela para todo mundo. Esse trecho diz que, no tocante à afirmação de sabotagem realizada pelo governador Ibanez, Fernando Oliveira acredita em erro na execução do plano operacional pela Polícia Militar do DF, que o planejamento ostensivo e preventivo era de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal e nele devendo constar quantitativo do efetivo policial, equipamentos, viaturas e tropas especializadas a serem utilizadas no teatro operacional. Fernando esclarece também no depoimento que não tomou conhecimento do plano operacional da PM do DF. Então, resumindo, esse trecho, Fernando diz que esse plano que foi elaborado, e em outro trecho do depoimento ele diz que foi aprovado por Anderson Torres antes de viajar, esse plano que constava aí todas as viaturas, o que deveria acontecer, ele não tinha conhecimento para executar esse plano justamente na hora em que os atos saíram de controle. E para finalizar, uma outra informação da nossa analista de política da CNN, Thaís Arbex, é que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou público o acesso aos processos sobre os atos do dia 8 de janeiro, que envolvem justamente Anderson Torres e o governador afastado do DF, Ibanez Rocha. Felipe. Muito obrigado, Rudá, pelos detalhes. Sila, tudo está apontando para o Anderson Torres, seja de cima ou seja de baixo, né? A gente está vendo aí o número 2 dele, dizendo que ele viajou e deixou poucas informações. Quer dizer, a estrutura que ele deixou, obviamente, não foi suficiente para conter aqueles invasores, aqueles vândalos. E de cima, o governador Ibanez Rocha já exonerou ao longo da tarde de domingo, antes de ser afastado pelo Alexandre de Moraes. E pelos depoimentos, também está apontando para a responsabilidade do então secretário titular de Segurança Pública, que tinha alegado férias. Vou usar de novo aqui o meu chapéu de gerenciadora de crise que eu usei da última vez que eu estive aqui. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o ministro Anderson Torres ele não calculou tudo que ele estava fazendo, inclusive desde a eleição, né? Quando ele aparece ali naquele dia que a gente já citou aqui, da tentativa de supressão de votos através da Polícia Rodoviária Federal, ele já estava ali correndo um risco e ele vem escalando nisso. Acho que ele vai ser secretário, não sei se pensando numa imunidade ou pensando em continuar a carreira política dele, mas continua correndo risco e, por fim, deixa um documento ali na casa dele. Então,
Em gerenciamento de crise, a gente chama isso de negação. É quando você não entende o risco que você está correndo e as consequências desse risco. E esse é um erro cometido por muita gente. Talvez a gente veja até nas americanas algum traço disso quando a gente for olhar no gerenciamento de crise. A famosa marcha da insensatez da Barbara Tuchman, né? Quando a pessoa, a autoridade, vai tomando decisões e ações que prejudicam ela mesma sem perceber o resultado negativo. Agora, menino, a coisa está ficando tão ruim para o Anderson Torres que eu acho que o perigo agora é ele ficar de bode expiatório, sozinho, né? Ali e matar no peito. Vamos ver, né? Porque tem aquele ministro do Supremo dizendo, isso aí vai até a página 12. Vamos ver se vai, porque tudo converge para ele, mas ele pode até ter esse vértice, mas evidentemente que não é a única pessoa. Agora, do ponto de vista do Anderson Torres, Raquel, porque o que está sendo colocado ali é uma conivência, é uma negligência, é algo proposital, uma certa complacência, não é apenas a incompetência, né? É claro que tem gradações aí que a investigação vai precisar mostrar, mas quer dizer, se ele quer fazer um agrado proposital aos invasores, deixando assim um esquema operacional muito frágil, é óbvio que é ele que responderia depois, né? Quer dizer, do ponto de vista estratégico, ele também se colocou numa cilada. Entendeu? Perdi o áudio. Problema no microfone da Raquel, eu vou passar para o Felipe, então, enquanto aqui se ajeita o microfone dela. Diga, Felipe. Não, achei que eu que tinha perdido o áudio porque eu não estava ouvindo a Raquel. Mas eu já tinha me antecipado a isso, peço até desculpas, Felipe, quando falei mais cedo sobre essa questão. Tudo realmente converge para o Anderson Torres. O Ibanez culpa o Anderson Torres, o número 2 do Anderson Torres culpa o Anderson Torres. Concordo com a Dora, pode ser que ele vire um bode expiatório, mas os bodes expiatórios, Dora, também são perigosos. Ele pode agora, nesse momento, dizer que não vai fazer delação premiada e os advogados que o assistem têm a tradição de não fazer delação premiada, isso é um fato, mas ele também pode mudar de advogado e resolver fazer uma delação premiada. Então, pode ser que esse bode expiatório se torne uma bomba ali para pessoas mais acima, leia-se Jair Bolsonaro. E, no mínimo, a gente se fizesse uma metáfora das lojas americanas, acho que foi a Cida que falou sobre isso, é como o sujeito que é dono da loja muda o gerente e no seu primeiro dia de trabalho o gerente vai viajar, coloca um outro no lugar, diz que é o número 2, mas não avisa a equipe, não avisa os funcionários. Aí, no dia seguinte, esse número 2 chega para trabalhar e nenhum funcionário atende. É claro que nenhum funcionário vai atender. Nenhum funcionário foi avisado que ele era o número 2 daquele gerente que viajou. Então, está todo mundo, parece meio que vendido nessa história, mas ao contrário do que a Cida disse, eu acho que foi sim planejado. Planejamento ruim, talvez sim de negação da realidade, que também existe na psicanálise. Mas um planejamento eu acho que existiu na mente dos bolsonaristas que tentaram, na minha opinião, planejar esse golpe. Quer dizer, pode haver um cálculo aí do Anderson Torres, passado o baque, porque veio até notícia a público que ele estava muito abalado com tudo que está acontecendo, em termos do seguinte, está tudo vindo para mim. Vou esperar, porque ele não falou, né? A Raquel estava comentando isso ontem, para ver o que estão usando de acusação, para eu ver se eu consigo me defender aqui sozinho, sem incriminar ninguém e escapando de tudo isso. Agora, se tudo pesar realmente contra ele e ele tiver algum segredo guardado, eventualmente para escapar de uma pena maior, ele pode começar a falar coisas comprometedoras sobre as outras pessoas, né? A gente está, evidentemente, no terreno das hipóteses. Por enquanto, todo mundo me ouvindo? Sim. Por enquanto, o advogado com o qual ele está trabalhando não indica que ele vá fazer algum tipo de delação premiada, acho que ele ainda não está neste caminho. O que não pode ser que ele mude mude de advogado e mude de estratégia. Agora, o fato de já estar circulando essa versão, né, que o Caio também trouxe na apuração, do quanto essa minuta que foi encontrada na casa dele, a minuta do golpe, circulou. Estava até uma fonte me mandando aqui agora, falou, você sabe o quanto essa minuta circulou dentro do governo Bolsonaro, né? Vocês estão cientes.
Aí eu falei, estamos apurando, não temos prova, mas estamos apurando. Então, o fato de estar todo mundo, a Dora acabou de mencionar isso, comentando o quanto isso circulou, já é uma certa defesa do Anderson Torres, né? Não fui só eu, não sou só eu. Agora, o caminho que ele vai encontrar juridicamente para tentar se defender disso daí é que ele simplesmente, um delito menor, prevaricou. Agora, eu não sei se ele vai conseguir emplacar. Pode alegar simplesmente que foi o que ele esperava, que bastava aquele esquema que ele delegou para o número 2 para conter qualquer tipo de confusão, mas que foi insuficiente. Vamos ver, né, qual vai ser essa alegação. Tá difícil, porque assim, é uma incompetência muito grande. Só ele, né? E todo mundo ingênuo à volta, né? O governador numa ingenuidade, tinha uma fonte só, acredita em tudo que falam para ele. Gente de autoridade que diz que não sabia de nada, Exato. A gente já viu, tem uma longa história, mas, assim, uma longa trajetória. É que para colar essa narrativa do Ibanez, e até o Lula disse que chegou muito para ele essa informação, né, que estava tudo controlado, tudo calmo. A gente tem que acreditar numa incompetência gigante. Incompetência, da Polícia Militar, todo mundo bobinho. Federal. Exatamente. É que muitas vezes o sujeito se declara incompetente para não se declarar culpado de um crime. Isso, você tem essas gradações. Da mesma forma, em esquemas de corrupção, às vezes se nega, quando vem uma tonelada de provas, fala assim, não, foi apenas caixa 2 e tal, depois vai aumentando. Exato. Não, é verdade, teve uma propina aqui, talvez o caso do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, ele foi gradativamente passando por todas as etapas. Diga, Felipe. Só rapidinho, Felipe, Não, tinha só mais um informação em dado. rede social. Só um segundo, Felipe, Raquel quer estar falando. Tinha informação em rede social, tinha o alerta da ABIN que tinha circulado entre todas as autoridades. Exato. Assim, sério? Tinha todos os ônibus indo a Brasília. Exato, assim, sério. Eu vejo um excesso de presunção de ingenuidade. Diga, Felipe. De presunção de ingenuidade e um excesso de coincidência. Eu já mencionei tantas aqui, né? O ato institucional, a redação, o corpo da letra, o espaçamento. E tem mais uma coincidência. Para onde que o Anderson Torres vai tirar suas férias? Para a Flórida, onde está Bolsonaro, onde tem uma série de bolsonaristas. Parece que toda a cúpula bolsonarista está em Miami, está na Flórida. Outra grande coincidência, né?